Pergunta então de todas as terças-feiras para o nosso amigo Orlando. Orlando, conta pra gente, qual que é o sabor da coluna de hoje, meu amigo? Olá para vocês, o sabor de hoje é de extremos e eu quero começar a coluna de hoje contando uma história do meu amigo Davi Israel, que é meu amigo desde a época do movimento estudantil. Numa certa ocasião, há uns 13 anos atrás, ele me falou que Manaus era uma cidade muito pacífica. Por quê? Porque em aproximadamente 5 pequenos quarteirões do centro, nós transitávamos, o cidadão manauara transitava ou visitante, entre uma igreja católica, São Sebastião, uma mesquita que fica logo depois da Praça do Congresso, uma igreja batista na Praça da Saudade, a sinagoga na Leonardo Malcher e um pouco mais embaixo há também uma outra igreja católica. E o cidadão manauara, o visitante, seja lá quem for, fazia isso sem ter nenhum problema, não havia conflito, todo mundo convivia bem. Depois que eu ouvi isso, eu nunca havia pensado nessa distribuição geográfica do centro de Manaus e aquilo me tocou tanto que eu muitas vezes utilizei nos meus textos falados ou escritos a reflexão do Davi, porque ela era muito cheia de amor ao olhar a cidade, né? E aí não é dizer que nós éramos alienados. Os conflitos mundiais, eles continuavam a acontecer, não se desfaziam, não desapareciam. Nós estávamos ligados neles, preocupados com algumas situações de segmentos que nós somos próximos, mas no nosso microcosmos, em Manaus, na nossa aldeia, nós buscávamos de alguma forma as mediações e os caminhos do meio que permitissem uma convivência pacífica e até uma interação colaborativa. E aí eu vou lembrar um escritor russo chamado Leon Tolstói, que é autor de uma obra linda, Guerra e Paz, que ele afirmava categórico o seguinte: fale da sua aldeia e estará falando do mundo. E eu sempre segui esse ditame. Manaus tem muitas coisas boas, entre elas, essa foi uma descoberta feita pelo Davi, uma reflexão que ele fez e que eu tive a honra dele compartilhar comigo. O meu texto mais antigo escrito, que faz referência a essa frase dita pelo Davi, é de 2013, já se vão 11 anos, mas eu tenho a impressão que o Davi me disse uns 2 anos antes isso. E aquilo martelou na minha cabeça até que um dia saiu para poder ser um pedaço de uma crônica de jornal. Nós nutríamos naquela época a busca ao entendimento e isso era muito sábio. Mas se passaram de 13 a 11 anos pelo menos, e observando os fatos hoje, aquilo que acontece atualmente em Manaus, eu creio que infelizmente aquilo que nós falávamos sobre o centro, a convivência pacífica, a sinagoga e a mesquita, a igreja católica, tão próximas, sem problema, se tornaram uma inverdade. Infelizmente, a gente tem visto que a recente história do pensamento humano, não poderia ser outra, mas a recente história do pensamento, ela faz com que nós renunciemos à nossa aldeia, às questões que nos são particulares e aos nossos valores, e que nós passemos a abraçar os conflitos dos outros. E nos rivalizemos muitas vezes e nos combatamos, sem importar que isso se resolva. Nós abrimos mão da nossa aldeia para abraçar os conflitos da aldeia global, mesmo que eles, muitas vezes, pouco ou quase nada digam respeito à nossa realidade de forma direta. Não estou querendo aqui ignorar situações internacionais que são importantes, mas nós incorporamos essas situações como fossem questões de vida e morte para nós. E a partir daí, nós não damos espaço para o outro ao diálogo. É impressionante isso, né? E aí eu percebo que nós, os cidadãos manauaras e brasileiros, de todo mundo, na verdade, né? Nós somos mais manipulados e assumimos uma postura que contamina tudo, inclusive nossa paz e a saúde social. E aí eu quero trazer essa situação do extremo, da contaminação, da renúncia à nossa aldeia para abraçar as questões dos outros e lutar pela questão dos outros, mesmo que a questão dos outros não seja para nós a mais importante. Quero fazer um paralelo com a eleição que vai acontecer agora para prefeito e vereador de Manaus. Nós estamos preocupadíssimos com a configuração ideológica e doutrinária dos candidatos. Queremos saber se eles são de centro-costas, de centro-frente, de frente extrema, de costas extremas, de frente moderada ou de costas moderadas. Se eles são isso, se eles são aquilo. Eu tenho medo, inclusive, um dia de abrir um portal de comunicação e as pessoas estarem dizendo que votam naquele candidato pelo time que ele torce, pelo boi-bumbá que ele prefere, pela religião que ele cultua e pela opinião que ele tem pela vida dos outros. O debate se perde nessa história tola e falsa
de uma busca identitária que não leva a nada. Na capital do Amazonas, que tem o quinto PIB do país, o quinto produto interno bruto do país, mas que possui 40,98% dos seus moradores em estado de pobreza, ou seja, de cada 10 pessoas, quase 5 que vivem em Manaus, vivem com menos de um salário mínimo ao mês. Nessa mesma cidade, que é pretensamente a mais rica da Amazônia, nós ostentamos gravíssimos problemas ambientais, inclusive relacionados à qualidade do ar. Manaus, por diversas vezes, registrou um dos piores índices de qualidade do ar do planeta. E aí eu pouco percebo dos candidatos, a partir dos seus programas de governo, alguma coisa a esse respeito. Eu me pergunto, quantos candidatos a prefeito ou quantos candidatos a vereador disseram qual vai ser a destinação prioritária para eles dos 10 bilhões de reais que compõem o orçamento da cidade de Manaus, da cidade de Sorriso, que está quase banguela, inclusive, já, para 2025. Essas perguntas parece que não se fazem. E quando se fazem, elas são respondidas de maneira sorrateira. Há uma disfarçatez terrível nisso. Mas esse é o cerne do debate. Não me interessa se fulano está ao centro, à frente, a costas, se é extremo, se não é. Uma bobagem isso. Nós, na verdade, nos perdemos na nossa identidade pessoal para abraçar uma insanidade global. E esse é o caminho da derrota social. Quero que a gente pense bem sobre isso. Qual é o tipo de debate, quais são as questões cruciais que brotam ao debate para a eleição a prefeito e a vereador. Não pode ser a configuração doutrinária e filosófica deles, nem a opinião sobre a vida dos outros, nem o time que eles torcem, nem o boi-bumbá que eles preferem, nem a cor da cueca deles ou da roupa íntima. Nós estamos num caminho muito errado da discussão da política. A questão doutrinária deveria ser observada nos programas de governo, na quantidade de cidadãos de Manaus que vai ser abrangido por aquelas propostas. Se são exclusivamente para a classe média ou se abrangem, por exemplo, as classes menos favorecidas, que em Manaus são 5 a cada 10 pessoas que vivem no estado de pobreza. E aí eu gostaria muito de ver um dia que essa Manaus, a que se referiu meu amigo Davi Israel, porque eu tenho um respeito imenso, inclusive, onde você caminha entre diferenças, às vezes extremas, e convive bem, porque essa Manaus hoje não existe. Para vocês, um excelente dia, uma semana próspera, inclusive de descobertas boas.